Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Exponencial. Muito prazer, eu sou a Jéssica Harumi, sou analista de ensino e inovações do SAS. E nesse episódio de hoje vamos tratar sobre um tema muito relevante e que todo mundo gosta de falar. O tema de hoje é o que é a verdadeira educação inclusiva nos tempos de hoje. E para isso, nesse episódio, vamos tratar diferentes pontos dentro dessa temática aí tão abrangente. Vamos falar um pouquinho sobre o que de fato é essa educação inclusiva, né? Verdadeiramente a educação inclusiva, como que a gente pode ensinar todos os nossos estudantes dentro da sala de aula. Vamos falar também como que a escola acolhe alguns públicos em específicos que também tem uma garantia aí em relação à legislação. E dentre outros temas aí que no episódio de hoje a gente vai conversar sobre essa temática. E para isso eu tenho aqui duas convidadas super especiais aqui, que vão se apresentar, inclusive, mas que a gente vai bater esse papo aí sobre essa temática. Elas têm experiência aí para falar para a gente um pouquinho sobre esse tema, então vou pedir nada melhor do que elas mesmas se apresentarem. Então eu tenho aqui a Thaís Teixeira e a Vanessa Costa. Bem-vindas, meninas, muito obrigada pela participação. Se vocês puderem contar um pouquinho da experiência de vocês, quem são vocês, fiquem à vontade. Obrigada, Jéssica. Prazer, Vanessa, estar aqui com vocês hoje. Prazer, eu acho que falar desse tema tão importante para a construção de uma sociedade mais justa é dever de todos nós e ter esse espaço, essa oportunidade, eu fico bastante grata e honrada com esse convite. Mas me apresentando, eu sou Thaís Teixeira, sou advogada, trabalho como advogada na Arco Educação há 6 anos e atualmente eu cuido de uma frente focada em produtos educacionais, o que, por óbvio, envolve uma discussão e temas relativos à educação inclusiva. Então é isso, né? Estamos aqui, eu sou Vanessa Costa, sou professora, pesquisadora, escritora e trabalho na educação desde 1997, olhando mais específico para esse tema de inclusão. E nos últimos 9 anos estou como consultora pedagógica no SAS, trabalhando e atendendo escolas em todo o Brasil. Bom, meninas, e eu acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco sobre o que é essa educação inclusiva que a gente vai conversar hoje, né? Então, aqui, para situar um pouco o nosso público, às vezes a gente fala que é algo, né, uma temática muito comum dentro da escola, mas sabemos que também parece que é um tema novo, mas não é tão novo assim. Então, trazendo um pouco de contexto aqui, a gente vai falar hoje sobre educação inclusiva, que ela perpassa não só a narrativa ali da gente entender sobre o processo pedagógico dos nossos estudantes. Mas a gente também fala sobre a gestão, o próprio socioemocional, a própria sociedade. E aí, para isso, né, a gente sabe que tem os desafios não só escolar, mas também dentro do contexto social, quando a gente fala principalmente das pessoas com deficiência. E aí, para isso, eu trouxe aqui até alguns dados que é importante a gente reforçar isso com o nosso público aqui, né? Então, o último censo escolar, né, de 2023, a gente tem aí os dados que mostram para a gente que dentro do censo, quando eles analisam, né, as matrículas da educação básica, nós temos aí o que a gente chama de público-alvo da educação especial, que já a gente vai explicar um pouquinho também quem é esse público, mas esses dados eles mostram para a gente que teve um aumento de 41,6% entre 2019 e 2023. Desse número, 53% são os alunos com deficiência intelectual e 35% são estudantes com TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo. Então, é um dado que eu tenho certeza que as escolas sentem isso na prática, né, mas os dados estão aqui para mostrar que, de fato, não é só uma impressão que a escola tem que esses dados vêm aumentando, mas, de fato, o censo mostra isso para a gente. E aí, com esses dados estatísticos, né, a faixa etária ali da educação escolar, de 4 a 17 anos, que é o nosso público da educação básica, a gente observou um percentual, né, um aumento no percentual de matrículas incluídos na classe comum. Até porque esses estudantes, a gente pensar em toda a história da educação especial, muito antes, né, a Van trouxe um pouco sobre quando ela começou essa prática, a gente tinha muito ainda as classes especiais, né, um contexto muito forte das instituições especializadas e que hoje aconteceu essa migração, né, desses estudantes saindo desse contexto especial ou especializado para dentro da classe regular. Então, por isso que não só o professor gestor sente isso na prática, mas os dados mostram isso para a gente, né? E aí, a ideia que hoje, né, esse crescimento que a gente vê, a ideia hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, mas como que a gente pensa não só na matrícula, né? Já que os dados mostram isso, o número de matrículas, mas como que a gente pensa de fato na aprendizagem
desses estudantes. Porque é isso que importa, no fim, não a matrícula, né? Mas sim a aprendizagem de qualquer estudante. E isso se torna um grande desafio. Então, reconhecer a singularidade de cada estudante dentro de uma turma tão volumosa, né, é muito complexo para o professor. E muitas vezes ele não se sente preparado para isso. Então, essa mudança na nossa educação básica, principalmente, eu diria que até de 15 anos para cá, a situação ela vem aumentando, né? Se torna ainda mais desafiador. Então, a gente vai trazer o primeiro ponto aqui, falando um pouquinho sobre políticas. Parece algo muito básico, mas que é tão necessário a gente repetir. É até porque, como visito muitas escolas, né, pelo Brasil, sempre o gestor escolar ele fala: Jéssica, mas quem de fato tem o direito? O que a gente pode fazer pelo nosso aluno? Aquele com laudo, ou a escola se depara a questões de que o aluno não tem um diagnóstico, mas será que ele tem o direito? Então, isso é algo que a gente vê como uma angústia de muitos gestores e de muitos professores. E para aqueles que têm o diagnóstico, o que fazer com esse estudante que tem o diagnóstico? Até porque a gente vê, né, que os diagnósticos, não é nosso ponto hoje, não é nossa pauta falar especificamente desse tema dentro da educação inclusiva, mas a gente tem visto muitos laudos que vêm com indicação do que a escola deve fazer. E é isso que traz aí um grande desafio para o gestor, mas também para o professor. E aí, dando esse contexto, eu gostaria primeiro, né, de fazer uma pergunta para a Thaís aqui. Considerando esse primeiro ponto, né, que a gente tem um público específico, até aqui detalhando para o nosso público entender que a gente vai trazer aqui o termo educação inclusiva e educação especial. Então, educação inclusiva é um princípio, é uma cultura, uma educação que ela atende a qualquer estudante e não só aqueles com laudo. Então, a gente entende que cada estudante tem uma aprendizagem que é dele, né? Um modo como aprender. Já a educação especial é uma modalidade de ensino que ela é transversal, tanto no ensino básico, quanto também no superior, que a gente contempla aí dentro desse público os alunos com deficiência, com o transtorno do espectro do autismo e também os alunos com altas habilidades de superdotação, que às vezes a gente fica pensando muito naqueles que têm a dificuldade, mas não aqueles que têm essas altas habilidades em alguma área do conhecimento. Então, deixando aqui claro, né, esses dois termos que a gente vai usar bastante. A pergunta para a Thaís é, considerando, né, esse ponto principalmente da lei, que ampara, né, um público específico, eu gostaria que você contextualizasse um pouco sobre quais os principais direitos das crianças e dos adolescentes com deficiência dentro do contexto da inclusão educacional e como a legislação brasileira ampara não só o acesso, mas também a permanência desses alunos na escola hoje. Obrigado pelo seu contexto tão cuidadoso e necessário. Acho que quando a gente fala desse tema, nós temos um arcabouço jurídico bastante extenso. O Brasil tem normas nacionais e internacionais que a gente reconhece dentro do ordenamento jurídico brasileiro que amparam as pessoas com deficiência no aspecto dentro desse contexto da educação, né? A começar pela nossa base, que é a Constituição Federal, que nela é expresso que o direito à educação é um direito fundamental e garantido a todos, né? Com igualdade de condições de acesso e permanência na escola, que é aquilo que você mencionou. Não é suficiente garantir a matrícula daqueles alunos na escola apenas, mas sim garantir que aqueles alunos se desenvolvam e tenham um ambiente favorável ao seu desenvolvimento, seu crescimento e à sua aprendizagem, né? Além disso, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que reforça o dever do Estado, né, da sociedade como um todo, das instituições de ensino, das famílias, a garantir uma educação inclusiva em todos os níveis, né, com a devida adaptação e atendimento especializado ao público-alvo da educação especial. Existe também a lei que é conhecida como a Lei Berenice Piana, né, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, né? Então, ela reconhece o autismo como uma deficiência que é necessário um acompanhamento específico, adaptado para aquele aluno, né? E ainda nesse contexto do TEA, a gente tem o parecer número 50 de 2023, recentemente revisado, inclusive, do Conselho Nacional de Educação, que também traz
as pessoas com autismo e garantem a elas o direito à educação adaptada, né? A uma escola realmente inclusiva, com tudo que é possível para garantir a aprendizagem deles. Além disso, mais recentemente também, a gente tem a Lei número 14.254, de 2021, que também é recente, que amplia o direito à educação inclusiva e práticas pedagógicas específicas para as pessoas que possuem dislexia, TDAH, né, e outros transtornos de aprendizagem. Né? E, claro, a gente não pode deixar de falar da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela passou por modificações durante esses anos para a inclusão dentro dela de princípios a respeito de educação inclusiva. Né? Então, ela traz para dentro dela todo o aspecto da educação, do atendimento educacional especializado, né, da possibilidade de oferecimento de recursos específicos, adaptações de conteúdo para atender o público-alvo da educação especial. Né? Então, acho que a gente traz aqui um arcabouço, né, de leis nacionais muito grandes a respeito do tema. E também tem leis internacionais que o Brasil reconhece dentro do nosso ordenamento jurídico. Acho que tem várias, mas dentre elas a gente pode destacar a Convenção da ONU de 2009, que tratou sobre o direito das pessoas com deficiência, a qual o Brasil é signatário, né? E esse documento garante que todos os países têm o dever de garantir a educação inclusiva em todos os patamares e níveis da educação. Acho que o arcabouço jurídico, como a gente falou, é grande, mas a gente ainda vê aí a dificuldade de aplicação dessas leis na prática, né? Apesar de falarmos muito sobre isso, a gente vê uma dificuldade. Acho até que a gente vai entrar nesse tema mais pra frente. Exatamente. Eu gostaria, dando esse contexto, é importante a gente entender, né, quais leis que amparam a prática dentro da escola, mas a gente ainda vê um distanciamento muito grande. O que é teoria, vamos colocar aqui a questão das leis, né, enfim, dos documentos que a Thaís acabou de mencionar para a gente, mas na prática, o professor que está lá no chão da sala, ele sabe das dificuldades, muitas vezes ele quer agir, e ele não conhece, muitas vezes, né, até essa teoria, ou se conhece, ele vê essa dificuldade de colocá-la em prática. Então, como que você percebe esse distanciamento, do que está na lei e o que acontece nas escolas? E também, não sei, né, eu sempre falo na inclusão, não existe não é uma receita de bolo, né? Não tem como a gente seguir um passo a passo. Mas quais caminhos podemos trilhar para aproximar o que está no âmbito jurídico dentro da nossa prática, dentro da escola? Não, legal, que bom. Acho que esse é um excelente ponto, assim, Jéssica, para a gente pensar juntas aqui, né? Existe, de fato, uma distância significativa entre a teoria e a prática, né? Ou seja, entre o que está na lei e o que acontece no cotidiano de uma escola, né? E eu acho que essa distância, essa dificuldade, ela passa por muitos motivos, né? Muitas razões. E entre essas razões, sem dúvida nenhuma, a gente precisa reconhecer que, apesar de termos uma legislação robusta a respeito do tema, muitas vezes, né, na maioria dos casos, elas não vêm com comandos específicos para explicar como a escola deve seguir aqueles direcionamentos na prática, né? Além disso, a gente também não pode negar o fato de que para aplicar tudo que a legislação recomenda, né, todos os direcionamentos da legislação, é necessário muito recurso, né? Sim. Recurso pedagógico, financeiro, né, estrutural, e muito planejamento. Então, a gente não pode aqui esquecer também que a gente tem uma realidade que, às vezes, é bastante difícil de ser aplicada na prática, até pensando na escalabilidade dessas soluções também dentro de um ambiente escolar. Né? E acho que outra razão que acho que a Vanessa consegue até falar melhor do que eu, é sobre a análise, né, exclusiva o apego das escolas a um laudo, aos laudos dos alunos que, como você falou, muitas vezes já estão vindo com direcionamentos específicos do que a escola precisa fazer. E a gente, apesar desse laudo ser muito importante, a gente não deve se basear apenas nele, né? É um documento direcional, mas ele não deve ser decisivo para a tomada de decisão do caminho e da proposta pedagógica para aquele aluno
durante a trajetória escolar dele, né? E para aproximar, para diminuir essa distância do mundo prático, do mundo teórico para o mundo prático, acho que a gente não pode deixar de falar da necessidade de conversa, de diálogo entre todos os atores da educação, né? Que são professores, gestores, gestores da escola, professores, famílias, os especialistas, né, que acompanham aquele aluno. Então, acho que tudo isso ajuda, né? Acho que a educação inclusiva, ela passa por uma necessidade de diálogo muito grande, ela começa a partir dali, né? Então, acho que para diminuir essa distância, a gente precisa unir todos esses atores e fazer com que eles trabalhem juntos, em conjunto, em prol da evolução daquele aluno. É bem isso, né? A gente olha muito, visitando as escolas, como a Jéssica disse, né? Por todo o Brasil, esse apego, como você trouxe, né, Thais, na sua fala, né? Desse laudo, né? A escola realmente, às vezes, ela quer, até às vezes eu brinco, né? Inocentemente ali, porque ela acredita, né? Que ali está 100% aquela verdade. Eu digo, gente, aqui não é 100% verdade, como você disse, Jéssica, não é uma receita de bolo, mas é essa comunicação, como a Thais trouxe na fala dela, constante aí, entre a família, a escola, esses especialistas, esses professores, e olhando muito no foco da potencialidade do que essa criança pode aprender na escola. Sim. Porque, geralmente, lá, e aí eu também falo como, né, neuropsicopedagoga, como atendimento clínico, né? Muitas vezes a gente fica ali dentro da clínica, fazendo vários testes, acompanhando ali, às vezes, já um pré-diagnóstico de um outro terapeuta, de um outro especialista, e a gente tenta mandar para a escola algo que a gente acredita que vai funcionar. Mas quando chega na escola, e aí agora falando quanto escola, quanto professora, né, gestão, sala de aula, a gente acaba vendo que não funciona. Né? É um caminho, como a Thais bem trouxe aí, né? O laudo realmente é um caminho, são direcionamentos, mas que nós, quanto escola, nós, quanto família, né? Eu digo nós, quanto família, porque eu tenho um irmão, né? Atípico também, mais velho que eu, então, assim, eu consigo viver aí ao longo, né, de todos esses anos estudando essa área, esses 3 lugares, o lugar da família, o lugar do especialista e o lugar da escola. Eu acho que isso é o que mais me fascina, porque eu consigo passar entre esses 3. E o laudo, sim, ele é necessário, mas eu sempre digo, quando eu estou na escola conversando, enfim, num atendimento, numa formação com professores, o que essa criança, esse adolescente, ele pode fazer? O que ele consegue? Então, o laudo ele vai nos ajudar, né, vai nos orientar ali quais são as ações para aquele primeiro momento, mas na sala de aula. É esse professor que está à frente dessa sala de aula, é ele que está no comando dessa relação, né? Então, ele precisa também trazer para a gestão, trazer para esses especialistas o que ele acredita e o que ele vê na prática. Porque todos nós somos seres humanos, né? E cada um de nós nos comportamos de uma maneira. Então, o meu irmão, assim, na clínica de um jeito, em casa de outro, se ele tivesse frequentado uma escola, porque hoje ele já tem mais de 50 anos, né, ele seria de outro, né? Totalmente diferente. Então, assim, ele vem de uma época, Jéssica, como você disse, né, das escolas inclusivas, né? Era uma outra época, década de 80, né? Então, a minha família viveu isso, né? E a gente não chegou, infelizmente, nessa fase da integração, que é o que a gente tenta, né, fazer hoje, trazer essa educação inclusiva de verdade. Mas isso é muito importante, porque a gente consegue ver também essa evolução do Brasil diante de tantas leis, né? Esse arcabouço teórico maravilhoso que a Thais trouxe aí para a gente de uma forma tão simples, tão bacana, e a gente consegue ver como o Brasil também tem caminhado em relação a isso. Eu fico muito feliz, principalmente com esses dados que você trouxe desse aumento, né, que também advém disso, né, do Brasil estar olhando para essa inclusão de fato real que possa acontecer dentro da sala de aula, dentro da escola. Mas até chegar da lei, até passar, né, escola, sala de aula, é todo um processo, né? E esse processo, às vezes, ele realmente é lento, né? Ele é lento por quê? Também por conta de outras leis, por conta de outros contextos históricos, né? A própria formação do professor, a própria formação da instituição. E não é porque não se quer fazer, né? Mas é a questão realmente da cultura, do tempo, das coisas acontecendo, né? Eu escuto muito várias pessoas dizendo, a gente anda, tá o carro andando e trocando o pneu, né? O avião ali e a gente consertando. Mas é bem isso mesmo que a gente vive. Mas o importante é que a gente tem, todos nós, eu percebo isso, né? As escolas
elas têm essa consciência de que existe o laudo, existe, sim, né, todo o arcabouço legal que a gente precisa ali, quanto escola, seguir, mas aqui, quanto escola, a gente também precisa caminhar, precisa buscar, precisa estudar e olhar para que esse aluno pode aprender, o que ele pode, o que ele consegue fazer, né? Porque a escola também não é só o cognitivo, que eu sei que a gente vai falar daqui a pouco, mais um pouquinho, né? Outros aspectos que a escola abrange e que competem no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, que eu acho que é o ponto principal, o desenvolvimento. Exato. Pegando ainda, falando sobre o laudo, a gente acabou de comentar que, de fato, ele é importante para a garantia de direito dessas crianças, desses adolescentes dentro do contexto escolar e até mesmo social, mas, e é inclusive, né, na minha fala no início, eu trouxe os dados que o número de matrículas da educação especial, que ainda contempla, né, um público específico. A Thaís trouxe que existe a lei que ampara ali os alunos com dislexia, com transtornos de aprendizagem, com TDAH, enfim. E aí eles não estão nem dentro desse censo escolar. E como a tendência, não só o professor está vendo esse crescimento, mas os próprios dados têm mostrado isso para a gente, a Vanessa trouxe um pouco como que ela, né, direciona para a escola. Mas frente ao que está na lei, que a escola fica desesperada quando chega mais um laudo. Ela diz, meu Deus, eu já tenho às vezes 5, 6 numa mesma turma. E como a gente acabou de reforçar que o laudo ele não vai direcionar a prática pedagógica no sentido de que ali não existe uma receita, porque cada transtorno, mesmo que, né, dentro de um grupo com o mesmo diagnóstico, não existe a mesma prática para todo mundo. Queria ouvir da Vanessa, na sua prática, Vanessa, como consultora, o que você tem visto pelas escolas? Como que elas têm atuado frente a esse recebimento de diagnóstico? Como que elas, né, quais são os encaminhamentos que elas fazem diante desse laudo quando chega? Jéssica, isso é muito importante, tá? Porque eu percebo que há diversas maneiras de atuar, mas todas as maneiras combinam sempre para o mesmo propósito, né? A aprendizagem, o bem-estar dessa criança, desse adolescente, né, que está ali dentro da escola. Então, assim, é muito comum a escola receber, a primeira coisa é ficar desesperada. Né? Meu Deus, como é que eu vou dar de conta de tudo isso? Mais um, né? Essa terapeuta falou aqui, meu Deus, ela não sabe que ela nunca teve na escola, né? Muito comum. Você fala, mas ele nunca teve. Eu digo, calma, né? Vamos ler. Vanessa, ajuda aqui, me ajuda. Vamos ler aqui, vamos ver o que ela está dizendo. Né? Então, acho que a primeira coisa as escolas têm feito muito isso, é pegar esse laudo, olhar esse laudo e conversar com a família, que é quem traz o laudo. Então, a família chega, traz esse laudo, conversa, e isso é a família que está acompanhando, né, que tem um laudo. Como você disse, muitos ainda não estão, né, ainda estão na fase da descoberta, outros a família realmente não aceita, ainda está ali, né, nessa questão de compreender para aceitar, para ir buscar esse laudo. Enfim, então esse laudo chegou, né? Vamos pensar nessa família que aceitou, que está sendo, né, tá ali buscando esse acompanhamento, e esse laudo chegou na escola. Então, o primeiro passo da escola, eu tenho visto muito que a escola realmente conversa com essa família, né? Ela busca entender o olhar dessa família. Muitas vezes a família chega acreditando, vamos dizer assim, que 100% do que está ali será feito. Né? Então, isso a escola ela tem todo um carinho, uma escuta, eu digo assim, uma escuta totalmente ativa e empática, porque ela acolhe, ela recebe, né? Eu vejo elas anotam páginas e páginas das conversas, vão ler aqui comigo, vamos buscar entender. Então, a escola ela tem buscado muito entender o que vem nesse laudo. Partindo do princípio do que vem nesse laudo, o segundo passo, né, que fica uma sugestão e que eu percebo muito as escolas realizando no dia a dia, é conversar com quem trouxe esse laudo, né? O terapeuta, na verdade, quem trouxe não, quem emitiu, né, esse relatório, esse laudo. E aí nunca, às vezes, é um só. Né? Às vezes é de um neuropediatra, às vezes é de um psicopedagogo, às vezes é de um psicólogo, às vezes tem um fono no meio, né? Dependendo do diagnóstico. Então, você tem vários, né? Vamos dizer assim, relatórios, Sim. Ou às vezes eles se reúnem e emitem um só de algumas páginas, que seria a mesma coisa, né? Vamos dizer assim. E aí a escola precisa ir conversando com esses especialistas. Né? Para entender aí, quanto escola, o que eu posso estar fazendo realmente, e a escola precisa ter essa ciência e consciência, né? Eu não posso dizer que eu vou atender individualmente aqui, né, ao aluno X, se eu não tenho um espaço para isso, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho uma pessoa, né, que entenda para fazer isso, né? Então, eu preciso, quanto escola, realmente compreender, e eu percebo que as escolas estão buscando essa compreensão, estão buscando essa consciência do que realmente ela pode fazer. E aí, diante desse laudo, dessa conversa com o especialista, dessa conversa com a família, então agora vamos ver aqui o que nós podemos realmente fazer quanto escola. E a escola tenta seguir ali o máximo possível do que está no laudo, mas como você já disse, Jéssica, não existe uma receita de bolo,
né? Ninguém é igual a ninguém, nem um atípico, né? Nós não somos iguais, né? Temos níveis diferentes de aprendizagem, maneiras diferentes de aprender. Então, a escola ela está nesse lugar de que ela quer gerar uma aprendizagem para esse aluno dentro das possibilidades que ela possui. E aí, sim, ela vai usar esse laudo, sim, como uma bússola norteadora, né? Que ela vai construir ali o PEI, que eu acho que a gente daqui a pouco também vai falar sobre ele, né? E, em cima disso, ela vai desenvolvendo e dando feedbacks aí para essa família e, possivelmente, momentos com esses terapeutas. Então, isso eu tenho visto muito, fico muito feliz, né? Dentro das escolas que eu atendo, quanto consultoria, que realmente elas têm se esforçado, realmente, em estar tomando essas atitudes para ajudar no aprendizado dessa criança, desse adolescente. Isso é muito bacana mesmo. Bom, a Vanessa estava falando exatamente um ponto que a gente vai entrar agora sobre família. Os laudos, eles de fato têm indicado, eu até brinco com as escolas que têm independente, tá? Capital, interior, eu brinco que parece um copia e cola, muitas vezes, né? Que então aparece ali o que está específico para um aluno com TEA, quando você vai ver o mesmo médico indicou ali para o outro aluno da mesma escola, e aonde a escola tem um número, independente de uma escola pequena ou grande, enfim. E esse atendimento, esse acolhimento, né? O diálogo com a família, ele é fundamental. Só que aqui a gente vai entrar num ponto agora, a Vanessa também mencionou um pouco sobre a questão da aprendizagem, né? De fato, a gente vê muito uma recomendação de um atendimento, às vezes, individualizado, mas o ponto é, sabemos que dentro da educação inclusiva como um todo, porque existem os alunos que não têm, que na verdade ele tem uma necessidade que não é permanente, mas sim ali do momento que ele está demandando. Então esse olhar da inclusão é isso, o aluno, independentemente se ele tem ou não tem laudo, a gente vai atuar porque ele está demonstrando uma necessidade. Porém, sabemos que, principalmente, esse público que tem um diagnóstico dentro de uma deficiência, mas principalmente dos transtornos também, a gente vê que muito de uma defasagem ou mesmo de um atraso no desenvolvimento na aprendizagem ali dentro do contexto escolar está muito ligado com algo que é fora da escola, das terapias. Porque sabemos que o desenvolvimento do estudante ele não acontece só na escola, ele acontece também em outros ambientes, mas principalmente o pilar ali da família. E claro, vou pegar aqui exemplos como o próprio atraso na comunicação, na socialização. E hoje a gente tem muito aí, né? As próprias leis amparam também a gente quando a gente pensa nas terapias e outras vertentes ali de uma equipe multidisciplinar. Então, eu queria ouvir de vocês, né? Primeiro da Thaís, em relação aos deveres legais da família. Quando a gente pensa nesse desenvolvimento que não está acontecendo dentro da escola, porque precisa desse amparo fora da escola, quais são os deveres legais da família dentro desse aspecto, principalmente desses alunos que têm um diagnóstico? A sua pergunta é muito importante para a gente trazer à tona, para essa discussão, uma visão muito importante para esse conceito, né? Primeiro, de que a educação inclusiva ela não acontece de maneira isolada. Ela não acontece isoladamente pela escola, pela família, pelos professores, pelos terapeutas, né? Ela acontece num formato de rede de apoio, onde é necessário e se estimula, inclusive, essa comunicação entre si, esse diálogo entre todos esses agentes aqui envolvidos, né? É claro que o dever da escola, a escola tem o dever de educar todos os alunos em condições de igualdade de educação, de acesso, de permanência na escola e também de observar a singularidade de cada aluno, né? Por óbvio, isso é dever da escola, mas isso não exime de maneira nenhuma a responsabilidade dos pais de olharem para as suas crianças, para os seus adolescentes, também com essa visão, né? Principalmente aqui quando a gente está falando de transtornos que envolvem ali alguma dificuldade na comunicação, na linguagem, né? Na aprendizagem em si. Então, quando a escola ela percebe esse tipo de comportamento pelo aluno, ou até mesmo quando se tem um laudo, né? Tanto que a gente falou aqui, é legítimo, como a Vanessa trouxe, é legítimo, a escola pode ficar absolutamente tranquila em chamar a família para perto e dialogar com a família na construção de um plano consistente de ensino para aquele aluno, né? O objetivo de todos aqui, como a Vanessa bem trouxe, é que o aluno tenha uma aprendizagem integral, completa, né? Com as adaptações necessárias, com o que de fato faz sentido para a realidade de cada aluno, né? E aí é importante falar também que nessa conversa é importante que a escola ela se limite ali às orientações pedagógicas,
né, não avance para uma fase ali de diagnóstico, né, mas que provoque a família, que explique o que está acontecendo na realidade da escola, por que a escola está propondo alguma ação específica, alguma adaptação. E, Thaís, querida, a escola, dentro desse ponto que você está falando, né, ela seja segura também, e é legítimo dela também, aí você, a dona das leis, né, como eu costumo brincar, né, de que ela pode dizer, olha, esse ponto aqui do laudo, quanto escola a gente não vai conseguir fazer nesse momento ou agora, ou nós estamos nos organizando para atender mais à frente, porque nós vamos nos preocupar nesse momento com esse ponto aqui. É isso que nós queremos desenvolver nesse momento, nessa criança, nesse adolescente, né? Nessa série que ele está inserido. E aí, por isso que, aos poucos, né, essa comunicação ela precisa ser fluida. Né? E é muito bacana, Thaís, quando você traz isso, porque, às vezes, a escola, eu vou chamar a família, né? Eu não sei, eu devo chamar? Deve, quantas vezes forem necessárias, né? Eu posso chamar? Pode, quantas vezes for necessário. É o conjunto, é uma equipe, né, multidisciplinar trabalhando para a aprendizagem desse aluno. Isso é muito importante sempre. Não, e até trazendo o contexto legal disso, a própria Lei Brasileira de Inclusão fala que é dever da família, do Estado, da sociedade e das instituições de ensino. Então, a família ela tem um papel fundamental. Excelente. Tanto quanto todos os atores da educação dessa criança, desse adolescente. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Que a gente não trate isso de uma maneira distinta. A família faz ali o papel dela, a escola aqui não. É uma atuação integrada e só assim a gente vai conseguir, de fato, avançar na pauta da educação inclusiva como ela deve ser. E aí, entendendo o que é a essência, de fato, da educação inclusiva... A Thaís, né, vocês que trouxeram, mas a Thaís falou ali, não é o papel da escola apontar qual é o diagnóstico. Sim. Professores não têm capacitação para isso, porém, ele precisa entender, estar atento aos sinais, porque muitas vezes é na escola que identifica ali um transtorno, né, principalmente de aprendizagem, e aí a família, de fato, ela é essencial, mas também é essencial o professor entender os marcos do desenvolvimento, o que é esperado para aquela criança, no aspecto cognitivo, social, emocional. Então, eu brinco que a educação, ela traz muitas responsabilidades, muitos desafios para o professor, porque ele tem que saber de muitas coisas, né? Com certeza. E aí, entrando um pouco do que a gente pode até colocar aqui, entre bem aspas, né? O fora do padrão, porque muitas vezes é assim que a gente começa o diálogo com a família, né? Quando a gente se preocupa que aquela criança não está avançando, é porque algo chamou a atenção que ela não está dentro do que era esperado para ela, né? E aí, como a gente gosta de expandir aqui o conceito de educação inclusiva, então a gente não vai ficar esperando o laudo para poder atuar na parte pedagógica, porque o professor muitas vezes ele já consegue ter ali algumas possibilidades para isso. Eu gostaria de ouvir da Vanessa, como que a gente então expande esse conceito, né, de inclusão para que a gente possa contemplar a todos os estudantes, sejam crianças pequenas, sejam os adolescentes, que não têm o diagnóstico, mas que se a gente pensar na lei ali, ela está amparada também, né? Tá. Jéssica, querida, eu quero voltar uma parte da tua fala, que é o marco dessa aprendizagem, né? Então, eu sempre digo que nós, e aí eu entro agora no grupo de professores, né? Nós, professores, precisamos entender, pelo menos, no mínimo, a BNCC. Né? Porque é a Base Nacional Comum Curricular. Então, ela já traz ali para cada idade, né? Desde as crianças bem pequeninas lá, os bebês, até a saída do ensino médio, o que a lei prevê de aprendizagem ali, vamos dizer assim, né? Teoricamente, né? Tá ali no papel, no documento legal, né, Thaís, ali, que nessa série o aluno ele tem que saber, né, ter desenvolvido essa habilidade. Então, o professor ele precisa compreender isso. Partindo do princípio que o professor, né, por exemplo, sou bióloga, né, dei aula há muitos anos de ciências, lá, biologia. Então, eu, quanto professora, preciso entender onde estão, né, esses marcos dessa aprendizagem para esse meu aluno. No terceiro ano dos anos iniciais, no quarto, no quinto, no sétimo, no nono, na primeira série do ensino médio. Então, que cada faixa etária, que cada série ali, realmente, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver. O primeiro ponto é esse, né? Depois que o professor ele tem essa consciência, porque às vezes ele sabe, mas às vezes ele não tem a consciência disso ali, efetiva. Né? Às vezes ele deseja que o menino saiba tudo. Eu vou dizer eu mesma quanto professora. Às vezes eu queria que o menino soubesse tudo de célula ali naquela série, né? Por exemplo. E a BNCC hoje não faz isso devido ao ensino espiral. Né? Então, ela vem ali trazendo essas habilidades, desenvolvimento dessas habilidades ao longo de toda a idade escolar dessa criança, desse adolescente. Então, o professor ele olha ali que habilidade ele precisa desenvolver.
partindo dessa habilidade que ele precisa desenvolver quanto professor na turma, ele agora sim precisa voltar a olhar para a turma. Né? Como está essa minha turma? O que eles já sabem? Por isso que é importante sempre, né, a questão do diagnóstico. Né? Quanto SAS, nós temos algumas ferramentas que estão ali constantemente fazendo esse diagnóstico. Né? Então, é bacana o professor estar olhando para essas ferramentas, esse diagnóstico, e olhando, poxa, será que a minha turma realmente está desenvolvendo essa habilidade? Não, ela não está. Opa, então vamos lá. Eu tenho quantos alunos que têm laudo? Porque, às vezes, se surpreende, tá? Às vezes, um aluno que tem laudo, dependendo do nível cognitivo dele, ele desenvolveu bem aquela habilidade. Sim. E, às vezes, um aluno que não tem laudo, ou que a gente acha que pode ter alguma coisa que ainda está em investigação, ele não conseguiu. Ou, às vezes, é um aluno que a gente nem imagina mesmo, ele tem realmente ali uma dificuldade de aprendizagem natural e ele não conseguiu desenvolver. Então, é muito bacana o professor antes estar olhando, né, o tempo todo para esse diagnóstico ali, dessa habilidade que ele está ensinando. O professor olhou esse diagnóstico, olhou essa habilidade, ele precisa partir para esse planejamento coletivo. É muito, muito, muito comum mesmo. Repetir 3 vezes o muito, porque é muito mesmo. Jéssica também, que está aí nas escolas, Thaís atendendo nas escolas dentro dessa questão da inclusão, do professor preparar um planejamento para todo mundo igual, e depois, aluno X que tem laudo, eu vou fazer tal atividade. Isso foge muito do que a gente, né, pensa, e os documentos, né, o arcabouço teórico que a Thaís trouxe para nós, do que realmente é inclusão. Então, o ideal é esse professor olhou o diagnóstico, então vamos lá, vou planejar para a turma. Né? Então, quanto turma, diante das dificuldades daquele aluno que não conseguiu, ele precisa atingir, e quem está conseguindo, eu preciso preparar um planejamento de uma ordem crescente de conhecimento. Então, para aquele aluno que já sabe, ele resgata esse conhecimento. E aquele aluno que está no processo, ele vai conseguindo atingir isso. E aí vão desde estratégias metodológicas que o professor pode estar usando, né, como o trabalho em pares, aquele coleguinha que sabe um pouquinho mais, coloca com aquele que ali, né, está com uma dificuldade, que ele tem afinidade já com esse colega. O ideal não é nada impositivo. É bacana deixar com que os adolescentes, as crianças, escolham seus pares para aprender, porque nós temos aí vários teóricos que falam dessa questão afetiva, né, dessa aprendizagem se dar aí pelo afeto, pelo companheirismo do outro. Enfim, nós temos várias situações onde o professor vai conseguir levar esse planejamento, né, vamos dizer assim, do mais simples para o mais complexo, trabalhando com a turma toda. Então, a gente vai muito na contramão do que acontece realmente dentro da escola. Exato. Não, né? É muito interessante o que você falou, Vanessa, porque eu acho que tem tudo a ver com a abordagem recente, né, sobre o desenho universal da aprendizagem. No fim do dia, o desenho universal da aprendizagem é isso, né? É possibilitar e trazer ao ambiente escolar diversas formas e maneiras de apresentar aquele conteúdo, considerando também as diversas maneiras de que o aluno consegue expressar a maneira que ele aprendeu aquele conteúdo. E Thaís, isso é bacana você trazendo desenho universal, porque às vezes o professor, e aí sou eu agora como professora, até eu tinha uma outra ideia. Então é bacana o professor, a gente também tem lá a Quanto SAS no Focus, né? O curso de inclusão, a gente fala muito sobre isso, né? A gente, eu digo porque eu e Jéssica tivemos o privilégio, né, de participar da construção ali do curso. Então, a gente traz ali de uma forma mais tranquila, com exemplos de como o professor pode estar trabalhando, né? E ao contrário do que muitos professores trazem, eu digo isso de experiência dentro das escolas, quando eu estou falando sobre o assunto, mas esse aluno X aqui, ele é muito avançado, né? Ele vai se sentir que não está sendo privilegiado. Não, professor, ao contrário. Claro. Né? Dependendo da estratégia metodológica que você for utilizar, ele vai se sentir super valorizado, né? Porque ele já tem um conhecimento ali, o cognitivo dele está ok, ele conseguiu aprender, ele desenvolveu aquela habilidade, ele está pronto para ir para o próximo nível, né? Essa habilidade ali com um grau maior de complexibilidade, mas ele também vai ajudar o colega dele que está aqui do lado, que está com essa dificuldade. Opa, então vamos aqui uma aprendizagem em pares, né? O que eu posso trabalhar com ele, de repente um grupo para concretizar isso depois, né? Alguns que já que realmente conseguiram desenvolver habilidade, outros que não, que precisam, estão nesse caminho, e o professor vai mediando isso. Então, esse planejamento, ele precisa ter essa crescente, né? E o professor precisa estar o tempo todo o quê? Olhando ali para um diagnóstico efetivo do que está acontecendo. Então, ele vai fazendo atividades ali ao longo, né, da explicação, ao longo das aulas daquela semana, dependendo da carga horária, onde ele vai tendo um feedback. Poxa, então aqui, pelo menos, todo mundo, de certa maneira, conseguiu aqui desenvolver a habilidade. Cada um dentro do que ele pode e da sua potencialidade de aprendizado.
né? Que também isso é diferente. Porque, de repente, eu aprendo 100%, Jéssica aprendeu 80%, Thaís aprendeu 70%, mas nós aprendemos da maneira como nós conseguimos aprender e compreender aquela habilidade, porque nós somos diferentes. Né? E eu acho que a escola realmente inclusiva, ela surge a partir do momento em que há esse reconhecimento de que pessoas com ou sem deficiência, têm formas diferentes de aprender, de absorver, de se desenvolver, né? E acho que todo esse seu relato aqui me faz, né, ter ainda mais admiração com os professores, né, gente? Total. Eu, filha de professor, então deixo aqui todo o meu reconhecimento a essas pessoas que fazem tudo isso se tornar real. Assim. E é um relato mesmo, né? Eu digo muito nas escolas, Jéssica e Thaís, queridas, lembre-se que às vezes o aluno ele conseguiu 50% e aquele 50% vale 100% para ele, né? Por isso que eu sempre digo para os professores, né, quando eu estou em formação, em contato, em alguma palestra, eu digo, gente, o que é que esse aluno pode aprender? Né? Qual é o limite dele? Porque, às vezes, também o professor ele não conseguiu, ali no dia a dia dele, parar um momento para pensar junto com a coordenação. Nossa, então, esse aluno aqui, ele realmente, o máximo dele é isso aqui. Então, se eu conseguir chegar até esse momento aqui nossa, eu estou o máximo também com ele. Então, ele conseguiu. Então, eu posso seguir à frente, né, a trabalhar um novo conteúdo, uma nova habilidade a ser desenvolvida. Por isso, aí eu volto à BNCC. Por isso que é importante o professor estar o tempo todo ali olhando, né, quais são ali as aprendizagens essenciais, como a gente traz lá no nosso material. Não tem como não falar, né? Consultora pedagógica. Então, a gente sempre volta ali, né, no começo do capítulo. Qual é aquela habilidade? Né? Quais são as aprendizagens essenciais que tem ali naquele material que eu posso, né, que eu tenho que desenvolver nos meus alunos. Poxa, mas esses alunos aqui que tem laudo, por exemplo, nossa, ele atingiu só 30%, mas no laudo dele está dizendo que ele só atinge isso mesmo. A idade cognitiva dele é tal, então ele só vai realmente chegar até aqui. E isso também é bom para nós, professores, porque é um conhecimento, torna-se uma ferramenta importante nas nossas mãos. Porque quando eu vou organizar esse planejamento, então eu já sei que esse grupo de alunos aqui ele só chega até aqui. Então, eu vou desafiar mais um pouco, vou trazer a outra, né, o restante da turma que já está ok, para perto deles, para a gente conseguir caminhar. E tá tudo bem, né? Eu costumo sempre dizer, disso. E tá tudo bem ali naquele momento, porque eu planejei enquanto professora, eu conheço a minha turma, eu conheço os meus alunos, e nós temos algumas, eu vou dizer, centenas de escolas, né? Eu não consigo esse poder de atender todas, mas nesses 9 anos de SAS, as escolas por onde eu passo, eu vejo esse cuidado, esse carinho que as escolas têm, e no relato de outros parceiros consultores, né? De vir, de chamar, de perguntar, de querer ajudar a escola. Então, eu percebo que as escolas, que era o que a gente estava falando lá no começo, elas estão preocupadas com essa aprendizagem de forma geral. E isso me acalenta muito quanto pesquisadora, quanto professora estudiosa da área, né? Que nós estamos, graças a Deus, seguindo em um caminho não perfeito, vamos dizer assim. Acho que a gente nunca vai chegar nesse mundo ideal, porque nós somos seres humanos, né? Mas é um caminho que ele é real. Ele é um caminho real, de vivências reais, de escolas pelo Brasil, onde a gente vê que cada uma, Jéssica, como você disse, né, independente de ser interior, de ser capital, mas cada uma, dentro da sua realidade, está buscando essa aprendizagem realmente desse aluno, né, que tem essa dificuldade. Isso eu fico muito feliz. E não é só o com laudo, é um aluno mesmo com dificuldade, né, de aprendizagem. Que isso que é importante. Sim. Essa conscientização da escola, dos professores, da gestão, das famílias, né, e de outros, vamos dizer assim, outras pessoas que participam, né, da aprendizagem dessa criança, desse adolescente. Isso é muito, muito bacana mesmo. São todos, mesmo. Né? Todos têm que ser reconhecidos, valorizados. Bom, Vanessa trouxe pontos super importantes, que é o planejamento, né? O professor, a formação. E aí a gente foi pegando aqui vários ganchos que dá pra gente puxar vários pontos, que daria pra gente ficar aqui horas e horas falando sobre cada um deles. Com certeza. E aí, quando eu falo inclusão, parece que pra escola é mais doloroso o processo, principalmente quando a gente até conversou um pouco sobre a questão dos laudos. Então, quando ela recebe o laudo, se ela já quer adaptar ou quer atender tudo que está no laudo, de fato, vai ficar difícil, porque o número vem crescendo cada vez mais. Então, eu brinco que a inclusão ela não pode ser um puxadinho, né? A educação especial não pode ser um puxadinho da sala comum. Então, por isso que a essência está lá no planejamento do professor.
Porém, né, a Vanessa já trouxe aqui alguns exemplos da prática também falando de como que o professor, onde que ele vai encontrar base. Tá tudo bem se o aluno não conseguir atingir aquilo que era esperado para a turma. Só que a gente sabe que tem alguns casos que daí a gente vê na sua totalidade daqueles que têm principalmente algum laudo, né, algum transtorno ali do neurodesenvolvimento, compreendemos que sim, ele vai ter um marco ali que ele não vai conseguir seguir. Ele tem ali o tempo dele de aprendizagem, o ritmo e até onde ele vai conseguir atingir. Então, por isso que a gente sabe que tem alguns casos que daí na minoria, né, e não na grande parte dos alunos que têm algum diagnóstico, que vai precisar ali de uma individualização, de uma adaptação, porque os laudos hoje, a gente vê muito, né, que vem o TDAH, vem a dislexia, todo mundo precisa de uma prova adaptada. A gente sabe que o professor não vai dar conta se ele tiver que fazer uma prova adaptada para cada um que tem um laudo dentro da sua sala. Exato. Então, como que a gente consegue hoje, Thaís, ter na lei o que tem amparado para essas situações da individualização? O que aparece, né? Por exemplo, a gente escuta muito falar, né, de um documento essencial e fundamental para esse processo, que é o plano ou o planejamento educacional individualizado, né, o PEI, ou a adaptação curricular. Como que ela aparece hoje na lei e quem são os alunos que têm o direito, de fato, quando a gente pensa nisso? O que você trouxe da sua fala, a lei não traz tantas respostas assim, né? Ela não consegue nos direcionar tanto como aplicar isso na prática. Mas fato a lei respalda, sim, essa adaptação curricular, inclusive o PEI, né, que você acabou de mencionar. Na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela traz toda aquela questão ao atendimento especializado, ao oferecimento de recursos específicos, à adaptação curricular, até mesmo a organização diferenciada para atender os alunos público-alvo da educação especial, né? E, além disso, ela traz também um termo que às vezes a gente esquece, que é a terminalidade específica, que é mesmo com todas as adaptações feitas, o aluno ainda não conseguiu acompanhar o currículo regular. Né? E por isso a gente fala que na terminalidade específica, quando a gente vai usar isso na prática, é necessária a existência de um PEI, né? A construção de um PEI junto com a escola, família, muitas vezes terapeutas, para definir o melhor caminho, a melhor prática pedagógica individualizada para aquele aluno. Né? Então, é assim que traz na legislação, mas eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que a inclusão ela nem começa e nem termina apenas com a adaptação. Né? A adaptação é apenas um dos recursos, mas, na verdade, ela tem que ser, ela tem que fazer parte de um contexto, né? De um sistema de ações que a gente consegue aplicar na prática e com o que a gente tem, tanto de arcabouço jurídico, como também de práticas escolares, que a Vanessa já trouxe muito bem. Acho que ela pode até falar melhor sobre a construção desse PEI, né, Vanessa? Gostei, a teoria e a prática. Exato. Dentro da escola, né? Como é que então vai funcionar esse PEI dentro do que a Thaís está trazendo, né? Legalmente se falando. Então, estou lá quanto professora do 6º ano, por exemplo, né? Estou trabalhando lá o Universo, né? Que é um conteúdo que a gente sabe, professor de ciências, que tem muito no 6º ano. Aliás, em todas as séries aí pela BNCC. Mas tem uma determinada habilidade ali, que é reconhecer o formato da Terra, por exemplo. Né? Eu estou trabalhando com esse meu aluno que tem uma deficiência intelectual, por exemplo, severa, e ele não consegue ali, por exemplo, relacionar, né, o redondo, né, ali com a terra. Mas foi apresentado a ele fez as atividades com os colegas fizeram, a turma toda reconheceu, e ele não conseguiu reconhecer. Então, eu, quanto professor, quanto coordenador, preciso fazer o quê? Ir lá no meu PEI e sinalizar isso. E colocar, olha, foram apresentadas, conforme, né, ali o planejamento, de uma maneira resumida, porque já está posto lá no PEI, né? Mas o aluno realmente ele não conseguiu ainda, porque ele é um ser humano, né? E a gente espera que ele consiga, né? Nesse momento, fazer esse reconhecimento, por exemplo. E, de novo, né? Lá vou eu, tá tudo bem. Né? Porque o professor tentou, o coordenador supervisionou esse planejamento, o professor fez isso, mas todos os alunos são seres humanos, né? Nós somos seres humanos nas nossas potencialidades. E naquele dia não foi legal para aquele aluno, ele realmente não conseguiu. E aí o professor, né, ele segue ali o seu planejamento, ajustando novamente esse planejamento e seguindo esse conteúdo, deixando registrado no PEI. Então, o PEI é importante não só para o aluno, não só para a família, mas para a escola também. Né? E eu costumo dizer dentro da escola, olha, você não sabe como é importante e valioso o PEI para você quanto escola, porque nele você sinaliza as potencialidades do seu aluno e o que ele realmente conseguiu atingir. E, legalmente, a escola está respaldada, ela está resguardada.
preparada, né, quanto lei, que ela fez ali até onde ela podia, a criança realmente não conseguiu. E aí o professor repensa de novo numa estratégia, vai seguindo ali, né, com o currículo que está posto naquela série para as crianças, né, naquela série, como eu citei aqui no caso, o 6º ano, ele continua ali com os conteúdos, né, os objetos de conhecimento para toda a turma e vai adaptando, adequando aí esse objeto de conhecimento para esse aluno em específico. E sempre registrando no PEI. Então, o PEI ele ajuda a todos, né? Não só o aluno, mas a toda a comunidade escolar e a todos os que estão envolvidos na aprendizagem. Porque a escola é isso, né? A escola é esse ambiente de aprendizagem. Não só aprendizagem cognitiva, né? Quantas vezes nós, professores, e sou eu mesmo, enquanto professora Vanessa, queria muito que o meu aluno aprendesse tal objeto de conhecimento. E aí eu formava um grupo, e aí às vezes era pares, e aí eu colocava, eu sou da época da cartolina, né? Todo mundo em grupo, com a cartolina, com as canetinhas lá no chão, uma delícia. E aí aquele aluno que eu queria que ele conseguisse o cognitivo, ele não conseguia. Aí eu tinha excelentes coordenadoras na época, né? Vinha dizer assim, poxa, Van, mas ele estava em grupo? Estava. Nossa, ele nunca ficou em grupo. Eu, nossa, é mesmo, né? Uau! Então, assim, às vezes a gente precisa ter essa conversa quanto professor com o nosso coordenador, né, para entender ali os outros professores também das outras disciplinas, principalmente nos finais e médio. Eu percebo muito na educação infantil nos iniciais, né? Não que nos finais e médio não faça isso, é porque a gente só tem 50 minutos. Às vezes a gente consegue 2 aulinhas ali, né, geminadinhas ali, biologia, por exemplo, uau, era o máximo. Mas às vezes só tem uns 50 minutos, né? Uma turma de 35, 40 meninos. Realidade, né, Thaís? Está aqui a lei, a gente está na prática agora, né? Como é que eu vou fazer isso com essa turma? Então, às vezes, ali, eu não atingi o cognitivo pelas limitações que eu já sei que aquele aluno tem, ou determinados alunos possuem na sala de aula, mas eu consegui o socioemocional, eu consegui o social, agora ele está em grupo, ele conseguiu sentar com os colegas, né? Ele precisou se levantar várias vezes, ok, eu sei, porque eu li ali com a coordenação, o laudo que veio, né, dos especialistas. Eu organizei o meu planejamento, o meu PEI. Então, eu sei que quando eu estou ali em grupo, vai favorecer o social? Vai favorecer o socioemocional, algumas competências socioemocionais? Vai, mas às vezes o cognitivo não vai ser 100%. E, de novo, está tudo bem. Né? Porque, quanto professor, eu sei das minhas ações, eu sei para que esse PEI veio, eu sei do meu planejamento, eu estou desenvolvendo outras potencialidades no meu aluno, porque isso é escola. Né? Culturalmente, e aí décadas e décadas carregadas de uma cultura, de uma escola onde o cognitivo prevalece. Só que, graças a Deus, ao longo também aí de alguns anos, vamos dizer assim, né? A escola tem tomado essa outra forma. Ela sempre foi esse lugar social. Mas os olhares para isso estão vindo aí de uns anos para cá, né? Então, eu vou desenvolver o cognitivo, vou colocar o meu filho, por exemplo, enquanto família na escola, para ele aprender a ler e escrever? Vou. Né? Ser alfabetizado? Ok. Mas também ele vai ser socializado, vai desenvolver outros tipos, vamos dizer assim, né, de potencialidades que ele tem, de outras inteligências. Nós temos vários autores que falam de outras inteligências, né? Então, assim, ele tem ali um mundo de possibilidades a ser desenvolvido. Então, eu sempre convido o professor, né, e lá de novo, né, a olhar a potencialidade desse aluno, o que ele pode fazer. Né? E, em cima disso, trabalhar, lógico, o cognitivo, que é o nosso papel quanto escola, mas a gente não pode esquecer também desse social, desse socioemocional. E, Vanessa, você traz um ponto que é legal falar aqui também, que essas estratégias pedagógicas diferenciadas, que a Vanessa falou muito, que depende dessa observação cuidadosa da escola, do professor, né? Que para a legislação também está tudo bem, como a Vanessa falou, né? A gente tem entendido, tem visto que a legislação tem caminhado nesse sentido de dar mais essa liberdade para a escola e para os professores, com base ali nas avaliações diagnósticas dos alunos, e todos os outros recursos que tem hoje, que está tudo bem. A escola não precisa esperar um laudo ou um diagnóstico ou alguma definição de fora para que ela tome uma decisão pedagógica para aquele aluno, né? Para o currículo dele, para a adaptação necessária que ele precisa. Então, em relação à lei, está tudo bem também. A gente fazer essa mudança... Estamos amparados. Estamos amparados pela lei, né? E principalmente nós, lá no ensino médio, a gente tem muito hábito da aula expositiva. E eu queria só falar esse gancho aí do ensino médio, da aula expositiva, e dizer aos nossos professores de ensino médio, principalmente, que ele pode continuar com aquela aula expositiva dele.
Ok, tranquilo. Mas ele não pode esquecer de mesclar, não só pelos alunos que estão ali com laudos ou possíveis laudos de investigação, mas a turma como um todo, né? E até a própria aula expositiva, mas uma expositiva dialogada, onde eu trago outras estratégias que vão complementar essa exposição. E aí eu coloco aqueles alunos que precisam de ter um pouco mais de atenção, como o TDAH, por exemplo, um pouco mais à frente, né? Eu peço para a turma toda fazer nota de pontos importantes que eu estou explicando ali naquele momento, né? E não só copiar o que já está no quadro. Enfim, existem N possibilidades, um mundo, né? Eu brinco que é um mar, um oceano azul aí de possibilidades para esse professor, né? Junto com essa gestão, de estar pensando em estratégias para estar adaptando essa atividade para a turma. E aí, depois, se for necessário, para aquele aluno mais específico, de acordo com o nível cognitivo dele. E a gente consegue aquela aprendizagem coletiva, real, que é o que todos nós, professores, queremos, né? A gente está ali para isso, a gente gosta que a nossa turma aprenda. Né? Eu, quando professora, às vezes eu ficava muito decepcionada quando eu não conseguia. Poxa, né? A turma, lá vou retomar, vou replanejar. Porque essa é a nossa essência quanto professor, né? Pensar na aprendizagem do aluno. Mas a gente não pode esquecer, então, dessas outras inteligências que nós estamos desenvolvendo nas crianças e nos adolescentes, que são tão importantes quanto a cognitiva. Exato. E hoje nós temos muitas tecnologias, né, que podem ajudar. Tecnologias fora do SAS, mas dentro do SAS a gente também tem recursos que auxiliam o professor nesse planejamento, enfim. E aí, eu gostaria de fechar esse momento até a gente trouxe vários aspectos em relação à inclusão. Então, a gente vê que hoje a escola é um ambiente diferente do que a gente via alguns anos atrás. Muito. A escola, ela ressignificou, né? E essa é a verdade. Então, assim, contemplando tudo isso que a gente falou, dos desafios, das possibilidades, das potencialidades, como que você entende hoje que é a escola, Vanessa? O que de fato é esse ambiente? Né? Não pensar só no cognitivo, mas o que é a escola hoje, principalmente quando a gente fala em educação inclusiva? Um mar de possibilidades. Eu poderia dizer só isso, mas nunca é só isso, né? A escola é isso, esse mar de possibilidades. Muitas estão nesse processo de ressignificação. Nós, quanto educadores, estamos o tempo todo, eu estou o tempo todo, né? Estudando, buscando, olhando o que está de novo, né? O SAS, como você disse, traz ali todo ano, né? Todo semestre, na verdade, né? Novas ferramentas, uma tecnologia ali para nos ajudar. E eu acho que é isso. Eu acho que a escola é esse local social de mar de possibilidades, de aprendizagem. Então, a aprendizagem ela é constante, ela é o tempo todo. Né? Então, é sempre o que o meu aluno pode aprender, o que eu, professor, posso fazer para que ele aprenda. E o que eu, professor, tenho que aprender para que o meu aluno aprenda. Então, é um fluxo de aprendizagem contínuo e constante. Né? E eu fico muito, muito feliz porque eu vejo isso em muitas escolas que eu visito. Não é uma ou duas. Não vou citar nenhuma para não ter briga, mas eu posso dizer que todas as escolas onde eu entro e pelo Brasil, existe, sim, esse mar de possibilidades, né? Do que o meu aluno pode fazer. São muitos projetos, são olhares, né, nessas inteligências múltiplas de como elas se apresentam, nesse desenvolvimento social, socioemocional, esse se preocupar com o outro. Então, assim, a escola é esse mundo de possibilidades de aprendizagem. E aí eu trago de novo, não só a cognitiva, né? Todos os tipos de aprendizagem. Né? Essa autonomia que esse adolescente, essa criança precisa de forma geral. Não só o atípico, mas todos precisam desenvolver essa autonomia para o mundo lá fora. Né? E a escola é esse local de desenvolvimento, junto com a família, junto com os especialistas. Por isso que a gente está o tempo todo junto. Porque nós todos queremos a mesma coisa, né? Que ele aprenda, que ele se desenvolva, que essa criança e que esse adolescente consiga aí ser esse adulto, esse jovem adulto lá no mundo, lá fora, com autonomia. Né? Que ele consiga né, assim, atingir os seus objetivos, que não é só no vestibular. Exato. Né? Nós temos muitos adolescentes, né, que saem da escola não para fazer o vestibular, mas vão para outras áreas belíssimas, vão empreender, né, vão continuar o negócio da família, que a família já é empreendedora. Às vezes ele vai iniciar um empreendimento porque ele está com vontade, a família quer ajudar, vai para as artes. Nós sabemos que temos vários cursos superiores aí na área de artes, né, mas a arte em si oferece outras maneiras, né, de estudo, enfim. Existem N possibilidades que não é só o vestibular. E que um dia também ele pode ir lá fazer um vestibular. Ok. Tá, tudo bem também. E não é o fim, né? Não é o vestibular, fim. Né? O vestibular não é o fim. E assim, eu brinco que já vou fazer meu século, eu gosto de falar isso, mas toda hora eu estou estudando, gente. Fazem quase 30 anos que eu estudo dentro da área da inclusão e toda hora que eu vou fazendo disciplina diferente, que eu vou ler um livro, estudar algo, eu digo, nossa,
Né? Nossa, já está assim, nossa, já mudou. Já evoluiu. Né? Imagina as nossas crianças e adolescentes que estão dentro da escola, as famílias que estão convivendo com eles. Então, acho que é isso. Acho que a escola é esse mar de possibilidades, esse mundo gigantesco que nós, quanto adultos ali, temos essa responsabilidade de desenvolver essas potencialidades nos nossos alunos. Não é fácil, eu sei, né? Mas por isso que nós estamos juntos. Nós quem? Família, escola e especialistas, que eu acho que é o principal. Exato. E aí, infelizmente, né, chegou ao fim nosso momento aqui, nosso bate-papo. Então, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem nos ouve, para quem nos assiste, para que vocês falem o que vocês quiserem sobre esse momento, essa temática sobre educação inclusiva que a gente conversou hoje. Fiquem à vontade. Jéssica, já estou triste que está terminando esse nosso momento tão rico, mas eu acho que a mensagem aqui é muito clara para mim, né? Eu acho que a educação inclusiva, ela não é um ponto de chegada, né? Ela é um caminho contínuo de aprendizagem, de coragem, de transformação, de escuta, né? E a gente falou muito, falei muito aqui de legislação, mas a legislação, ela dá um direcionamento, como eu falei, né? Ela dá recomendações, mas quem faz a educação inclusiva na prática todo dia são as pessoas, né? Exatamente o que a Vanessa falou, os professores, os gestores, as famílias, né? Então, acho que a gente fica esse recado aqui de que a educação inclusiva, ela só realmente acontece a partir do momento em que todos entendem o seu papel dentro desse cenário, né? E eu acho que é muito, muito interessante pensar a educação inclusiva, ela não é boa apenas para quem precisa dela, né? Ela é boa para todos, né? E acho que vamos começar do jeito que dá, de onde estivermos, da forma que dá, né? Não vai chegar um momento... O importante é começar a fazer do jeito que dá, com compromisso, com afeto, com responsabilidade. Eu acho que essa é a minha mensagem final aqui. A minha eu vou continuar da Thaís. Vamos fazer do jeito que dá, do jeito que pode, com responsabilidade, né? Buscando aí algum arcabouço teórico. Vou repetir, a gente tem lá no Focus, né? Um curso muito bacana, rápido, prático, né, que traz ali o mínimo possível viável, né, para esse professor que está em sala de aula, na correria do dia a dia, a gestão. Então, acho que é isso. Iniciar o processo, né, recorrer sempre a um coleguinha que sabe um pouquinho mais. Tem sempre alguém ali que leu algo, né, que está sabendo um pouquinho mais com a gente, que a gente. E está tudo bem também. Né, nós somos seres humanos, estamos aprendendo sempre. No processo de aprendizagem, sempre. Né? E como a Thaís disse, a inclusão é para todos, inclusive nós. Exato, né? Nós precisamos estarmos incluídos nesse processo, né? Então, é o que fica. É realmente a gente buscar aprender mais para ajudar esses alunos e nos ajudar. Né? Eu vejo uma Vanessa assim, que muda todo dia, toda hora, o tempo todo. Uma leitura que eu faço, uma vivência que eu tenho. Opa, eu já vou mudar isso aqui. E ok, né? É isso, é a vida. E uma palavra, para deixar aqui para quem... Justiça. Aprendizagem. E eu também deixo que é pertencimento. Eu acho que é o aluno se sentir pertencente ao momento da sala de aula, da escola. Enfim, meninos, gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui no dia de hoje. A gente aprendeu muito, né? Eu sei que é um pontinho, na verdade, dentro do que é educação inclusiva. E essa conversa, eu acho que, na verdade, é um início para quem tem vontade, para quem, às vezes, não sabe por onde começar. Então, eu tenho certeza que daqui a gente sai com muita energia e muitos aprendizados. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Agradeço também quem acompanha a gente aqui. E a mensagem que eu deixo aqui é que o mundo, de fato, é exponencial e pensando em educação inclusiva ainda mais. Então, os desafios é a gente pensar numa educação que seja acolhedora para todos, que seja equitativa, mas que seja verdadeiramente inclusiva a todos os nossos estudantes. Muito obrigada.